Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E estamos no livro segundo ainda. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos, estamos no último capítulo, cujo título é Os Três Reinos: mineral, vegetal, animal. Ok? E hoje nós que já entramos aqui na metempsicose. A metempsicose é um ser humano, um conceito de civilizações antigas, em que o ser humano pode reencarnar em corpos de animais. Uma reencarnação às avessas, que contraria a lei do progresso. Então, vamos começar com a questão 612, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Metempsicose. Isso seria retrogradar, ou seja, andar para trás, evoluir. Vai contra a lei do progresso, não é? E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. O rio sai da nascente e vai para o mar. Nenhum rio chega no meio do caminho e volta para trás. Vai voltar para a nascente? Não vai. Questão 613 pergunta Allan Kardec: por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Resposta: esse sentimento intuitivo está presente nessa crença, a crença da metempsicose. Como em muitas outras, o homem, porém, o ser humano, o desnaturou, esse sentimento intuitivo. O homem o desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Eu acho, sabe o eu acho? É isso. Eu acho isso assim, assim, assim. Mas peraí, de onde que eu tirei isso? Não sei, eu acho. É assim uma coisa intuitiva. Não há base o quê? Um conhecimento. Eu acho. Aí é o achólogo. Conhecem o achólogo? O achólogo é o especialista no achismo. Acha isso, acha aquilo. Fundamento? Nenhum. Fundamento, verdade, nenhum. Eu acho. Está muito longe do que é ou deixa de ser, não é? Allan Kardec vai comentar a questão 613 nos falando assim: a metempsicose seria verdadeira se por esse termo, por essa palavra, se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimento que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa. Se fosse só no sentido ascendente, ok, mas não é. Vai do animal para o homem, do homem volta para o animal. Mas é falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Retrogradação, melhor, né? E é voltar para trás. E nunca é uma coisa só. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não se chega a lugar nenhum assim, né? Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corporais de duas espécies, sim.
Seria como se, eu não reencarno, eu me fundo na águia. Eu e a águia somos um. Como é que eu vou me fundir com a alma de um animal? O fato de não poder realizar essa fusão entre os seres corporais de duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis. Isso não dá. Não dá. Devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Não dá. Nem um homem com animal, nem um animal contra animal. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternadamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Gente, a reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente da natureza. Vamos lá. Se o mesmo espírito pudesse animá-las, essas espécies, o mesmo espírito, animar espécies diferentes alternativamente, quer dizer, ora para cá, ora para lá, ora eu vou no homem, ora eu vou no animal, haveria como resultado uma identidade de natureza, ou seja, não é então separado o animal, princípio inteligente, do espírito, né? O ser humano não é separado, é tudo a mesma coisa. Se pode ir para cá e para lá, para cá e para lá, é a mesma coisa. E nós sabemos que não é a mesma coisa, aliás, é profundamente diferente. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem. Então, tudo progride, tanto na evolução anímica, nos 3 reinos, e depois, quando chegamos, e aí, anímica, as formas. Quando chegamos no espírito, criado, simples, ignorante, começamos ali do zero, no sentido moral, ok? Aí começa, então, um outro progresso, que é o progresso moral. O burilamento do livre-arbítrio. Vou ter que repetir a frase assim. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente na natureza e na progressão do ser humano dentro da sua própria espécie. O que em nada lhe diminui a dignidade. Não precisa fazer fusões, ir para cá e para lá, como se isso fosse, de alguma forma, desculpe, tocou aqui o alarme, de alguma forma isso fosse superior. Não é, não só não é superior, como é mesmo sem sentido, e não tira a dignidade de ninguém, nem dos animais, nem dos homens. Todo mundo, dos homens, ser humano, todo mundo seguindo o caminho da lei do progresso. O que o rebaixa, que rebaixa o ser humano, é o mau uso que faz das suas faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Então, Deus nos oferece recursos. Nós usarmos os recursos nobres que Jesus nos oferece, a providência divina, melhor até dizendo, a providência divina nos oferece, aí seria o quê? Nos rebaixarmos quando usamos mal, usamos de forma voltada para satisfação das paixões materiais, aí estamos rebaixando os recursos que Deus nos ofereceu para progredirmos moralmente, estamos nos rebaixando a seres que ainda não adquiriram o raciocínio. Nós já podemos raciocinar, discernir entre o bem e o mal, e fazermos escolhas responsáveis no sentido sim. É bom que pensemos com calma,
porque nós, hoje em dia, somos diferentes dos nossos irmãos animais, responsáveis pelas nossas escolhas. Tudo que escolhermos, iremos fatalmente recolher no futuro em consequências. Consequências felizes se as escolhas foram boas, consequências infelizes se as escolhas foram divergentes da lei de Deus. E continua Kardec dizendo, seja como for, a antiguidade e a universalidade, seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim o número de homens eminentes que a professaram. Então, é muito antiga essa doutrina da metempsicose. E o número de seres humanos, não é, que professaram essa doutrina no passado, claro, era nosso entendimento à época, éramos nós mesmos, bem lá atrás, não é? Acreditávamos que aquilo fazia sentido, e na época, para nossa mentalidade, fez sentido. Então, seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim o número de homens eminentes, de pessoas eminentes que a professaram, vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos em favor da doutrina da reencarnação do que contrários a esse princípio. Então, já está dizendo, olha, reencarna sim. E nós entendíamos lá atrás, na metempsicose, olha, reencarna. Só que nós pensávamos que havia essa possibilidade de avançarmos e voltarmos animal, e depois voltarmos como ser humano, e depois... Mas o que está inserido aí? Reencarnação. Então, é um princípio, o princípio está ali. Apenas esse amadurecimento, desse entendimento de como se dá o processo. Submetido à lei do progresso, tem que estar sempre a progredir. Não podemos retrogradar. Mas aí está, na metempsicose, a doutrina da reencarnação. Só que ela só segue no sentido mão única, da frente para o alto. Ela não segue para o sentido de andar para trás. Como bem falou aqui Kardec, o rio não volta para a nascente, o rio corre em direção ao mar. Mas Kardec continua dizendo, o ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte do segredo de Deus, ou melhor, dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las, essas questões, não é? Sobre a origem dos espíritos. Nós sabemos, e o que sabemos é bem pouco, quase nada, não é? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas como se dá isso? Como é feita essa passagem da evolução anímica para o início da evolução moral? Do reino animal para o reino nominal? Não nos é ainda informado a minúcias como se dá esse processo. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta, só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Então, nós não sabemos, e não sabemos mesmo. Os espíritos podem ser que já saibam algo, mas não sabem tudo, ok? Quem sabe mesmo é Deus, e provavelmente os espíritos puros, mas não vão nos dizer. Por quê? Porque nós não temos o entendimento de um espírito puro. E, às vezes, ao invés de esclarecer,
mas pode confundir. Mesma coisa que nós tentamos explicar seno, cosseno e tangente para uma turma de alfabetização, não é? Vamos parar por aqui, porque esse esclarecimento de Kardec é longo, e amanhã retornamos para o comentário de Kardec da questão 613, que vai fechar esse capítulo e que vai fechar o livro segundo. Ok? É isso. Amigos queridos, amanhã retornaremos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.